O Nine hoje completa aniversário, tá fazendo 80 anos, salvo engano, né? Eu posso estar cometendo um erro aqui, mas um ano a mais, um ano a menos não tem nenhuma importância. Lula está aniversariando hoje e quando eu fui montar a pauta hoje, eu disse assim, rapaz, hoje na verdade não é aniversário do Lula não, hoje é o dia do ladrão, né? E eu não só eu que estou dizendo isso, tem muita gente também nas redes sociais que está falando sobre isso. Lula hoje completa 80 anos de idade, mas o que se fala dele é dos seus processos, de todas as suas contradições, a mais recente contradição dele, falando que o traficante é vítima do usuário. Rapaz, é praticamente dizer que aqui no Brasil o poste é que mija no cachorro. É impressionante. Manuelzinho, nós temos uma matéria aqui do Diário Ceará, um portal muito bom. Você conhece esse portal? Ok, Graças melhor. Sempre estou de olho lá, acompanhando as notícias. Muito bom, muito bom. Esse portal é muito bom. O Lula, ele aniversaria hoje, eu tô falando isso pela terceira vez, mas a gente tem que expor aqui algumas coisas que aconteceram durante esse processo. O que é que aconteceu até o Lula chegar na sua terceira, no seu terceiro mandato à frente da República Brasileira, né? Condenado, Condenado em preso, três descondenado. instâncias, descondenado. E aí, Netão? A gente pode falar mais ou menos isso, né? E a gente pode passar a live toda falando sobre as contradições e as condenações do Lula. Mas a manobra jurídica que fez ele estar hoje como presidente da República não vai ser apagada nunca. Isso está marcado para a história do país pelo resto da vida, porque o Lula foi condenado na primeira instância e na segunda instância. Só aí, por si só, já tem aquela questão de você não ter o perigo de dizer que o cara não é ladrão, né? Existe até um termo jurídico que é o exceptis veritas, né? Acho que é a exceção da verdade. Então, é tipo isso, você é ladrão, eu sou ladrão. Não, eu não sou não, sou ladrão não. Beleza, não sou ladrão. Mas você foi julgado e foi confirmado que você é ladrão. Beleza. Mas eu ainda tenho a possibilidade de outras instâncias me dizerem que eu não sou. E as três instâncias disseram que o Lula participou do caso do Triplex. Condenado, preso por mais de 500 dias. Foi 580 dias preso, ficou em Curitiba, teve lá aquelas... Rapaz, não dá nem para descrever o que é que o pessoal do PT fez, essa esquerda suja fez lá em Curitiba. Tipo... Em frente ao presídio lá, né? Eu esqueci até o termo que dá. Eles colocavam um termo praticamente religioso, né? Ficava vigília, fazendo uma vigília. Vigília a gente faz para a igreja, a gente pra oração santo, e não para condenado. Para o Lula, condenado em 3 instâncias, agora os deputados do estado do Ceará, sejam eles federais ou estaduais, começaram a parabenizar o Lula, né? Como eu tava falando no último programa, né, sobre isso. Cara, tu já imaginou, fica imaginando. Tipo assim, chega em outro país e conta a história, conta o que tá acontecendo aqui no Brasil. Eu tenho certeza que a galera pensa que é brincadeira nossa. Assim, o cara foi condenado, foi preso, foi constatado, passou por todas as instâncias da justiça, foi descondenado, devolveram o poder dele, a oportunidade dele ser candidato de novo, foi candidato de novo, ainda foi eleito. Ainda foi eleito, com Já 60 pensou, milhões mano? de votos. Acho que o Lula, Manel, ele foi eleito em 2022 muito por conta do Bolsonaro ter sido o candidato naquele ano. Se porventura o Bolsonaro não for candidato, a gente quer que ele seja, mas porque o Bolsonaro precisa ser o candidato da direita pelo fato de ele ser o mais competitivo, mas principalmente uma eleição sem o presidente Bolsonaro no próximo ano vai ser uma eleição fraudada, porque às vésperas de um pleito eleitoral se tira os direitos políticos de um cara que supostamente, eu digo supostamente com muitas aspas, cometeu golpe de Estado, cometeu alguns crimes que não foram provados. A diferença de um processo para o outro é que as provas contra o Lula são contundentes, era um processo com milhares de páginas, ao passo que contra o Bolsonaro não existia um processo com essas páginas tão contundentes e afirmativas assim. Essa é a questão, Neto. Que a gente tem hoje um condenado, preso, descondenado, entre aspas, que pode ser candidato. Isso. E uma pessoa que está sendo investigado, nada ainda foi constatado, nem comprovado, nem ele foi julgado, nem condenado, e não pode ser candidato. Tá? Olha aí onde é que a gente está chegando. O que essa galera fez? Pegou um cara que foi condenado, preso, aí descondenaram ele, deram a chance de ele ser candidato. E tem um cara aqui que não foi condenado,
tá preso sem ter nada comprovado ainda sobre o que foi e nada, e vejam bem, nada sobre roubo nem corrupção. A acusação dele é de tentativa de golpe. E o cara que foi condenado por roubo, corrupção, envolvimento em várias coisas que, Ave Maria, se a gente for falando aqui, a gente nem termina esse programa E hoje. há uma fragilidade muito Pode ser grande. candidato. Uma fragilidade Complicado. muito grande no processo do Bolsonaro. Eu sei que o tema era o Lula, mas você não consegue falar sobre um e outro porque existem as distinções, mas também muitas semelhanças, né? O Lula também passou por esse processo de condenação justamente, disso de passagem, em 2018, justamente porque as provas contra ele são contundentes. Ele foi em 3 instâncias e foi descondenado. E aí o pessoal diz, ele tá salvo. Ele nunca cometeu um crime. Cadê o crime que ele cometeu? A justiça provou isso em 3 instâncias. O que aconteceu foi uma manobra jurídica dizendo que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, teria que ser julgado em Brasília. E agora? Todo o processo iniciou, as provas que estavam lá há vários anos praticamente se perderam. Então, é o país da impunidade. Simplesmente, Neto, eles querem, né? Eles querem chegar, passar uma borracha e apagar a corrupção do então condenado, né? Isso. Só que é o que não entra ainda na minha cabeça. Ele foi condenado, aí disseram, não, essa galera que julgou ele não tinha Autonomia, não tinha... não tinha capacidade, né? Pra competência pra julgar ele. Beleza. Aí descondenaram ele. Mas, cara, não tem como apagar o que ele roubou, o que aconteceu. Não tem. E aí? Vai ficar por isso mesmo? É essa a mensagem que o Brasil vai estar passando? Pode roubar que a gente... Essa foi a mensagem que passaram, essa foi a mensagem que nós recebemos aí do nosso país.